Agora é oficial, Pedro Castillo é declarado o vencedor das eleições presidenciais no Peru. Keiko Fujimori, que tentou impugnar o pleito alegando fraude, admitiu a derrota, mas prometeu uma nova reação. Vamos ver. A confirmação veio 6 semanas após o segundo turno, em que o professor enfrentou a candidata de direita Keiko Fujimori. Como presidente do Júri Nacional Eleitoral, em cumprimento ao trabalho realizado pelo Júri Nacional de Eleições do Peru, proclamo o presidente da República, Dom José Pedro Castillo Terrones, e primeira vice-presidente da República, Ercília Boluarte Zegarra. Dessa forma, o júri valida a apuração atualizada de 100% das atas do órgão eleitoral, que deu a vitória a Castillo, com 50,12% dos votos contra 49,87% para Keiko. Horas antes, a direitista anunciou que iria reconhecer o resultado. Mas a candidata derrotada fez questão de convocar a oposição, lançando uma grande defesa democrática. Defesa democrática significa tomar medidas para defender a Constituição e não deixar o comunismo destruí-la para tomar o poder para sempre. O novo presidente deve tomar posse no próximo dia 28, quando termina o mandato do interino Francisco Sagasti, dia em que o Peru irá comemorar o bicentenário da independência. Vamos conversar agora, então, com o sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Cacciabava. Oi, Silvio, tudo bem com você? Como você está? Tudo bem, e você? Como é que está? Tudo bem também, Silvio. Passando frio, mas a gente supera esse frio. Daqui a pouco ele vai embora também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando sobre essa declaração de Marcelo Ramos, então, vice-presidente ali da Câmara, que alertou sobre a análise do pedido de impeachment, desse super pedido, inclusive, né? E daí há de se observar que o Marcelo Ramos, ele faz parte do PL, que é um partido importante que compõe ali o Centrão, né? E é claro que para ele ter enfrentado o Bolsonaro dessa forma, ele tem o aval ali do partido dele, né? Então, assim, como analisar num primeiro momento esse alerta que ele faz, essa ameaça que ele faz a Bolsonaro e o comportamento desse Centrão, desse partido do qual ele faz parte e que até então é de apoio ao presidente Bolsonaro, né? Até então. Porque quando o Bolsonaro está saindo do hospital e ele é questionado sobre o valor que a Câmara dos Deputados está definindo como fundo eleitoral, ele atribuiu essa responsabilidade ao Marcelo Ramos, que é deputado federal por Alagoas, né? E ainda fala que o Marcelo Ramos é um deputado dos piores, assim, desqualifica o Marcelo, né? E isso faz com que o Marcelo Ramos, se já não era oposição antes, passasse a ser oposição agora ao Bolsonaro. E ele tem a prerrogativa, como presidente interino da Câmara, né, de acolher os pedidos de impeachment. Uma vez acolhido, ele tem que andar, né? E aí você começa a perceber um jogo de pressão, né? O Bolsonaro diz que vai vetar o valor do fundo eleitoral. E o Centrão quer esse dinheiro para usar nas suas eleições, nas suas candidaturas. E aí a gente vai ver agora nessa tensão como é que estão as correlações de força. Se o Bolsonaro fizer uma negociação e vetar, por exemplo, alguma parte e deixar 4 bilhões, ele ainda consegue manter o Centrão articulado à sua base. Se ele cortar, como ele está dizendo que vai cortar, o Centrão possivelmente tira o apoio dele. Então você veja como é o dilema, né? Quer dizer, se o Bolsonaro aceita se submeter ao Centrão, o Centrão já provou que tem um apetite inesgotável. Quer dizer, se ele consegue fazer com que o governo libere esses 6 bilhões, né, para a campanha eleitoral, o Bolsonaro não tem mais autonomia. Qualquer coisa o Centrão vai falar, não, eu quero assim e pronto. Por outro lado, se o Bolsonaro fala, não quero ficar capturado pelo Centrão, que aliás ele já está, né? Quer dizer, mas se ele resolver romper, como ele fez agora com essa manifestação em relação ao presidente da Câmara, né? E que é do Centrão, ele vai perder aquela base eleitoral.
E aí acontece o seguinte, imaginemos que seja possível que nessa radicalização que o Bolsonaro promoveu, o Marcelo Ramos venha de fato a apresentar o pedido de impeachment, né? Todo mundo diz assim, não, na Câmara o Bolsonaro tem uma base que breca qualquer pedido de impeachment. Mas a abertura do processo de impeachment pode levar milhões de pessoas para as ruas. Porque aí aparece uma alternativa para poder efetivamente agir com os instrumentos da democracia para tirar esse presidente facínora, quer dizer, esse presidente que tem todas as qualificações que eu já não vou repetir mais, né? Mas é patológico, quer dizer, ele não tem condições de ficar no governo, ele não tem condições de administrar qualquer coisa. E isso está começando a ficar patente para a população, principalmente pelas atividades da CPI, da Covid, que está mostrando, inclusive, né, umas coisas surpreendentes. Esse envolvimento dos militares com a negociação de propina, né, é uma coisa que também o Exército e as Forças Armadas estão começando a ficar numa situação meio difícil, porque não são cabos e soldados, são generais, né? E, por exemplo, há quem diga que existe uma articulação que começa nos anos 90, eu acho, quer dizer, que vem da turma que se formou em 1970 na Escola Superior de Guerra, né? Que, na verdade, é configurado como o que está se chamando um partido militar. Ele não é partido, mas é um grupo organizado dentro das Forças Armadas que está jogando pesado dentro do governo, né? Dos 19 comandantes que integravam o alto comando do Exército em 2016, desses 19, 16 estão no governo, em cargos de ministério, em presidência de estatais, né? E eles, de fato, parece que têm um poder que está começando a ser mostrado, né? Então, o Bolsonaro também está, de alguma maneira, quer dizer, se complicando nessa área também, né? Porque, à medida que vão aparecendo os elementos de corrupção em torno da compra da vacina, imagina, atrasar a compra de vacinas disponíveis para fazer uma negociata que não tem nem pé nem cabeça, não tinha nem... Os negociadores não tinham nem credenciais da parte da produtora das vacinas para poder negociar em seu nome, né? Então, quer dizer, de novo, nós vamos ver uma fragilidade crescente do Bolsonaro, né? E ele tem o desafio agora de tentar recompor a sua base. Quando ele fala, eu quero privatizar a Eletrobras, ele está falando para os empresários bolsonaristas que pensam no Estado mínimo, que pensam em ficar com as estatais que são lucrativas para o setor empresarial. Ele está dando esse sinal. Quando ele tenta botar o Mendonça no Supremo Tribunal Federal, né, ele também está dizendo para as igrejas, não está dizendo para os fiéis, está dizendo para as instituições das igrejas, olha, estou botando um cara de vocês lá. Então, vamos manter a coesão. Ele está fazendo um esforço de tentar reagrupar, né, as bases que o elegeram, né, mas não está sendo fácil, né? E então, quer dizer, tem elementos que são de surpresa. Você não imaginava que, ao sair do hospital, o presidente fizesse um ataque ao presidente interino da Câmara, né, dizendo que esse parlamentar é uma porcaria, ele não vale nada como parlamentar, e foi ele o responsável por esse absurdo de querer gastar dinheiro, né, nas eleições quando nós temos que fazer outras coisas. É uma inabilidade que beira a provocação, né? Quer dizer, às vezes o pessoal diz assim, não, ele não é muito inteligente, o Bolso, né? Talvez ele seja truculento, sem maneiras, mas bobo ele não é. Ele conseguiu fazer o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o procurador-geral da República, já botou 2 ministros no Supremo, agora com o André Mendonça, se for provado, né? A Polícia Federal, ele tem uma ascendência enorme sobre a Polícia Militar, quer dizer, ele não está brincando em serviço,
né? E isso quer dizer que caminhamos para processos de mobilização maior nesses próximos 2, 3 meses e, eventualmente, para tentaturas de ruptura institucional da parte dos defensores do Bolsonaro, que estão ficando cada vez em menor número, mas que estão sendo os mais radicais, né? Então eu vejo assim, quer dizer, essa história do pedido do impeachment pode prosperar por conta dessas questões muito pontuais de desqualificação do deputado que é presidente da Câmara e de, enfim, quer dizer, de pressões de outra ordem também. Tem um enorme movimento dentro da sociedade civil que quer que aquele super pedido de impeachment seja considerado. Agora, se abre de novo a possibilidade do impeachment, quer dizer, se é criado dentro da Câmara o processo de análise desse impedimento, né, aí eu acho que isso vai detonar um grande processo de mobilização nas ruas, né, da população que não aguenta mais esse governo, que não aguenta mais a destruição do Brasil, que não aguenta mais o 500 milhões, 550 mil mortos que já vão bater aí, e que começa a enfrentar o desafio de, mesmo com a pandemia, né, você ir para a rua demonstrar sua inconformidade com isso e a sua vontade de mudança. Então, os próximos dias vão ser muito interessantes, porque se isso acontecer, né, não só o dia 24 de julho vai ser muito maior, né, como também as próximas mobilizações vão começar a sinalizar para a Câmara dos Deputados e para o Centrão, né, que se eles quiserem considerar suas eleições, o processo eleitoral do ano que vem, eles não podem desconhecer essa vontade da cidadania.